As indústrias do estado paulista estavam crescendo muito economicamente, principalmente as indústrias cafeicultoras, e sendo o principal produto produzido nacionalmente. E na época, os principais consumidores de arte era a elite cafeicultora. Já na Europa, as principais influências foram a criação da psicanálise por Freud e a Primeira Guerra Mundial, que influenciaram diretamente no pensamento de alguns movimentos modernos. As vanguardas europeias procuraram expressar os ganhos, as mudanças e as derrotas vividas na era das máquinas. As vanguardas europeias eram uma contrarresposta ao parnasianismo. O parnasianismo ele se importa mais com a estética e a métricas regulares do que com conteúdo. E assim, a Semana de Arte Moderna, na verdade, ela revolucionou toda a obra literária brasileira, porque você deixa de se preocupar com a métrica, você deixa de se preocupar com toda aquela questão estrutural e você começa a priorizar as suas ideias, os seus pensamentos, os seus sentimentos. É mais ou menos isso o modernismo, o marco dele. Entre os movimentos das vanguardas, o que se destacava mais era o futurismo, o surrealismo, dadaísmo e o cubismo. Então, a Semana da Arte Moderna aconteceu em 1922 e foi um evento que envolvia poesia, música, dança, artes plásticas, esculturas, enfim. E elas eram inspiradas às vanguardas europeias e o objetivo era trazer tudo isso pro Brasil e fazer tipo uma mistura, algo inovador, misturando com a nossa cultura e com as vanguardas, e foi feita por artistas bem famosos na época, apesar de novos, e teve uma repercussão muito forte no Brasil. A Semana da Arte Moderna foi de suma importância para a história brasileira, porque ela trouxe o nacionalismo, ela trouxe o sentimento de nação para o Brasil. O Brasil, diferente dos outros estados, ele foi criado primeiro o Estado e depois foi criada a nação. E a Semana da Arte Moderna foi uma das responsáveis por isso. Na verdade, todo o mundo estava passando por uma onda de nacionalismo. O Brasil também foi uma dessas vítimas. Então ele começa essa onda de ufanismo, de nacionalismo, de exaltar os símbolos nacionais. Então a Semana da Arte Moderna ele teve esse papel histórico, resgatar elementos brasileiros e colocar na sua arte, na poesia, na prosa. O modernismo, o grande marco justamente dele é que ele vai buscar uma coisa totalmente brasileira. Peraí, eu não quero a arte da Europa. Embora eu tenha a influência europeia, eu não quero a arte da Europa. Eu quero a minha arte, eu quero a minha cultura, eu quero a minha arte. Os consumidores de arte daquela época estavam muito mais acostumados com o parnasianismo, com toda aquela métrica e beleza que tinha. Então, quando eles foram no primeiro dia, muitas das pessoas que foram lá nas exposições e assistiram, elas se surpreenderam com o que viram, porque era muito diferente do que eles já estavam acostumados. Então, houve muita crítica quanto à exposição, principalmente de Monteiro Lobato, que foi à exposição e odiou. Então, já no dia seguinte, ele publicou um artigo no jornal criticando duramente a exposição. Isso influenciou fortemente a opinião não só das pessoas que já haviam ido à exposição, quanto das pessoas que ainda não viram e se basearam somente na opinião do Monteiro Lobato, que realmente era uma fortíssima opinião. Então, já no segundo dia, eles já foram armados até os dentes com críticas negativas. E durante as apresentações, eles jogaram tomates, vaiaram, imitaram animais. Mas quem estava se apresentando não desistiu e foi até o final. E a coisa só piorou no terceiro dia. Porém, eles continuaram firmes e fortes e terminaram a exposição. Porém, toda essa crítica somente ajudou a divulgar o modernismo. Com as pessoas curiosas com
todo aquele alvoroço e, como vemos até hoje, o modernismo está presente. Os principais autores da Semana de Arte Moderna eram na música Vila Lobos, na literatura Oswald de Andrade, Mário de Andrade, Graça Aranha, na escultura Vitor Brecheretti, na pintura Anita Malfatti de Cavalcante, Tarsila de Amaral e na arquitetura Antônio Moya. Então a prosa, a poesia, elas também tiveram o uso dos elementos nacionais. O Gaetaninho, que é um dos contos, ele mostra bastante bem isso. Ele usa elementos roceiros, os elementos nacionais, que o Brasil era e ainda é um país bastante agrário, então eles usam esse palavreado caboclo no seu conto, então para identificar, né, o povo com o seu idioma, com sua língua, e não usar essa regra toda que era usada no romantismo, no parnasianismo, vai ser deixado de lado para focar nos elementos da população. O Gaetaninho, de Alcântara Machado, é um conto que fala sobre um sonho que o Gaetaninho teve, em que ele ia no enterro da tia dele. Enquanto ele ia no enterro, ele foi no assento da frente do carro, com uma roupa de marinheiro, um gorro branco. E quando ele contou esse sonho pra tia dele ficou muito triste, por causa que ele falou de um jeito meio animado. Ele se arrependeu disso e mentiu falando que foi o acendedor da companhia de gás. Depois ele contou esse sonho para um amigo dele. O amigo dele ficou com inveja por causa que o Gaetaninho foi na frente do carro. E depois dele ter contado, eles foram jogar bola. Enquanto eles foram jogar bola, alguém chutou a bola muito longe e o Gaetaninho foi pegar. Enquanto o Gaetaninho ia em busca da bola, ele foi atropelado por um bonde. Ironicamente, o Gaetaninho realizou o sonho, só que no próprio velório. Note-se que no conto há um tom bem descontraído e irônico para um tema tão pesado. E ele ainda faz uma crítica social, falando que como as pessoas mais pobres só podiam andar de carro em algum enterro ou no próprio casamento. Isso reflete a realidade do final do século XIX e no início do século XX. A gente concluiu que o modernismo ele teve uma grande importância porque ele se diferenciou muito do padrão que tinha antes na história da arte. E ele influenciou muito e influencia até hoje muitos artistas. E a Semana da Arte Moderna, ela veio exatamente para fazer essa mudança no Brasil, além de trazer uma arte muito mais brasileira do que já tinha antes. Mana 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 Nossa, genial. Genial. Sei mesmo não, sou um burro. Modernismo descontraído. E aí vocês começam a vaiar pra fazer juntos, você deve ser uma coisa pega o shampoo ali. Ah, tá, eu só conheço ela pelo shampoo que eu fiz. Pô, véi. Então, foi um oferecimento Procão. Nós estamos anunciando. Eu tô... Nossa, já vai dar um strike no YouTube com essa porra. É o shampoo condicionador de erva Santa Maria. Não é a erva que a gente está acostumado a usar, mas é Melhor, como é que é?
Essa parte que é tipo... DJ! Solta aquela ali pra não... Bololô, ha, ha. Bololo, ha, ha, ha. Olha, a Ana apareceu. Ana, pode ir. O quê? O Leonardo, ele só me dá fora, velho. Por que fora? Você tá fazendo tudo. Se você recusou sair com ela. Dá uma chance. Dá uma chance. Todo cu. Dá uma chance. Dá uma chance. Porque eu já fui lá na bochecha, que é a outra mancha de batom. Dá uma chance. Balada agora. Leonardo. Ah, não, que ele não faz. Nada contra o Nobu de roubar. Vai lá. Vem cá. Aí eu fico brincando assim com a Nika, com a minha caderninha. Ela é de que raça? Ela é muito fofinha. Vou falar um pouco sobre as vanguardas europeias. As vanguardas europeias. Vou falar um pouco sobre as vanguardas europeias. Vanguardas europeias. Vou falar um pouco sobre as vanguardas europeias. As vanguardas europeias. A palavra vanguarda. As vanguardas europeias. Vou falar um pouco sobre as vanguardas europeias. Das vanguardas europeias. As vanguardas europeias. Repete de novo. Mas repetir não. As vanguardas europeias. As vanguardas europeias. Eu vou falar um pouco sobre as vanguardas europeias. Vou falar um pouco sobre as vanguardas europeias. As vanguardas europeias. 3, 2. Vou falar um pouco sobre as vanguardas europeias. Vou falar um pouco sobre as vanguardas europeias. As vanguardas europeias. Vou falar um pouco sobre as vanguardas europeias. As vanguardas europeias. As vanguardas europeias. As vanguardas europeias. Ah, mas se fuder. Não, peraí, calma. Desculpa, velho. Tá.